Estamos de volta e hoje falando sobre as desilusões amorosas, suas consequências, como superar, mas também como evitá-las. Vamos então ao nosso novo quadro Vida 2, que eu apresento com meu marido, que também é psicoterapeuta e escritor, Fernando Vieira Filho. Será que é possível fazermos escolhas mais sensatas para que a gente possa evitar a decepção amorosa? Em minhas palestras eu gosto de ensinar as pessoas sobre alguns sinais para saber se aquela pessoa com quem você está se envolvendo ou você já se envolveu vai lhe trazer alegrias ou decepções. Claro que os primeiros sinais que você precisa observar antes de se envolver com alguém, eles estão relacionados ao caráter da pessoa, aos valores que ela acredita e vivencia. Mas muito cuidado, porque se você estiver se sentindo carente por baixo, você até pode ficar cego a esses sinais. Então, as 5 perguntas essenciais que você deve fazer a si próprio para uma escolha sensata. Então, eu vou comentando essas perguntas e eu vou fazer o seguinte, o Fernando é craque para explicar cada uma delas. Primeira pergunta que você tem que fazer quando você se apaixonar por uma pessoa, estiver envolvido, ou mesmo que você já esteja num relacionamento há muito tempo, mas tem alguma coisa que está incomodando, é você perguntar o seguinte: ele, ou no caso ela, porque serve para o homem ou para a mulher, é o meu melhor amigo? Isso. Isso é importante, não é, Fernando? Importantíssimo, viu, Eliana? Porque a pessoa, quando ela vai se relacionar com uma outra pessoa, ela tem que saber se aquela pessoa é sua melhor amiga. Porque senão... Tem que ser uma pessoa que saiba nos escutar, Exato. Uma pessoa que respeite a nossa opinião. Isso é uma coisa que um amigo faz de verdade. Exatamente. E as pessoas às vezes se envolvem sem conhecer direito a Exato. outra pessoa e, estou apaixonado, vamos viver juntos. Primeira pergunta, ele é o meu melhor amigo? Isso. Segunda pergunta, eu concordo com o estilo de vida dele ou dela? Lembre-se, ninguém muda ninguém. Então, você só pode mudar a si mesmo. Exatamente. E isso é muito sério, não é, Fernando? É muito sério. Porque, às vezes, a pessoa ela tem um estilo de vida, Eliana. Muitas vezes, o sujeito ele gosta, por exemplo, de ir para o barzinho todo fim de semana, gosta de ir ao estádio de futebol. E a pessoa, antes de casar, ela fala, não, depois que eu casar, eu mudo isso. Muda nada. A mulher pensa que ela vai mudar o rapaz. Não muda, tá? Porque a tendência é piorar. Ninguém muda ninguém. Tá certo? Não é? Porque quando a pessoa ela está na fase de namoro, ela geralmente ela fivela uma máscara, tá certo? Foi isso que a doutora Tatiana falou, exatamente. explicou. Uhum. E quando a pessoa casa, passa 1 mês, 2, começa a gravidez, geralmente, essas máscaras vão caindo. Uhum. E o sujeito que às vezes ia uma vez por semana encontrar com os amigos, ele começa a passar aí, encontrar com os amigos, 3 vezes por semana. Puxa vida, e aí começa aquela discussão, aquela coisa. Uhum. E aí entendeu? Começam as decepções também, Exato. né? As desavenças. Porque, viu, Eliana? Porque aí ele começa muitas vezes a mentir para a pessoa, tá? Então é muito importante. É complicado isso de estilo de vida, porque a gente vê mulheres, geralmente, elas são muito maternais. E a gente vê muitas moças, principalmente, se envolvendo com rapazes que são viciados em droga, que são alcoólatras, mas elas pensam assim, não, mas com jeitinho eu vou conseguir mudá-lo, eu vou ajudá-lo, eu sei que eu tenho potencial para ajudá-lo. Só que o que acontece é que essa pessoa acaba se envolvendo também e depois, claro, vem a decepção, porque ele vai mudar se ele quiser. Exatamente. Isso é um estilo de vida. Assim como tem homens que o estilo de vida deles é valorizar só os amigos. Tudo é amigo. Vai viajar final de ano, tem que levar a namorada, mas leva os amigos também. Exato. Você gosta desse estilo de vida? Porque vai ser assim para a vida toda, só se ele mudar. Mas nem sempre o homem quer mudar. Ou vice-versa, tá? É verdade, Mais alguma coisa sobre a segunda? E lembrar, essa questão, por exemplo, do estilo de vida, às vezes o namorado, o noivo, ele tem aquele hábito de beber, né? De beber final de semana, aquela coisa. Lembrando que a mulher, muitas vezes, ela entra no relacionamento achando que vai mudar aqueles hábitos da pessoa. Então, isso aí é um ledo engano. A pessoa, ela tem que se imbuir de uma coisa. Casamento não muda ninguém. Muitas vezes, o casamento, geralmente, ele vai fazer com que aqueles defeitos que existiam antes do casamento, eles se tornem mais acentuados. Por causa da pressão. Exato. É verdade.
Terceira pergunta, ele ou ela mente para os outros? Porque se a outra pessoa é mentirosa com os outros, com o pai, com mãe, com o patrão, com certeza vai mentir para você também. Exatamente. Pesada essa, não é? Isso aí. E é uma realidade, viu, Eliana? Porque essa questão da mentira, isso é um defeito de caráter que a pessoa tem, geralmente desde a infância. Chega na adolescência, ninguém fala nada, os pais não falam nada, e ela vai levar isso para o relacionamento. E às vezes o que acontece é que a moça pensa assim, nossa, ele gosta tanto de mim, que ele até faltou do emprego hoje, falou que estava doente para ficar comigo. Cuidado, ele já está mentindo, ele está deixando a responsabilidade dele. Será que isso é bom? É uma coisa para se pensar. Exatamente. Quarta pergunta. Ele será um bom pai para os meus filhos? Ou ela será uma boa mãe para os meus filhos? Você tem que pensar no futuro, antes de se comprometer numa relação que depois pode não dar certo. Então, porque essa questão, Eliana, é muito importante. Porque o que faz a criança ela entrar dentro daquele padrão de seguir é o exemplo que os pais dão. Então, quer dizer, se o pai ele tem determinados hábitos, ou atitudes, ou comportamentos inadequados, tem que lembrar o seguinte, a criança, será que para a criança aquilo vai ser bom? Se ele tem o hábito de mentir, faz isso, faz aquilo. Então, quer dizer, a mulher ela tem que pensar, tanto a mulher quanto o rapaz, quando eles vão casar, saber se aquela pessoa ela vai ser realmente um bom exemplo para os seus filhos. Para os filhos. E também no sentido, Fernando, de que às vezes, vamos supor que há uma separação. O pai vai ter o direito de ficar com o filho um determinado tempo. E aí o que acontece? Não é? Será que ele vai cuidar direito desse filho? Será que ele é responsável? Tá? E a última pergunta. A química entre nós? Porque não é só de afinidade que vive uma relação, mas também tem que haver essa paixão. E às vezes a gente vê a pessoa, não, mas isso aí depois a gente apaixona. Não, tem que haver. Mas também há alguns relacionamentos que começam só com essa química e acham que vai dar certo. Então, é preciso tomar mais cuidado. Mais alguma coisa, Fernando? Não, e lembrar o seguinte, que num relacionamento a pessoa tem que se colocar de forma assertiva. Quer dizer, ela tem que saber muito bem o que ela quer para que a outra pessoa ela não fique em dúvida. Tá? Então, se a pessoa tiver que falar um não, diga logo um não. Se tiver que falar um sim, diga sim. Mas a pessoa tem que saber se posicionar diante dela e dos outros. Exatamente. Você quer aprender mais? Então acesse www.harmoniacomflorais.com, que é o site do Fernando, e o meu site www.elianabarbosa.com.br. Nós vamos agora, então, para o nosso quadro Inspiração do Dia. E agora, finalizando o nosso tema decepção amorosa, para que você guarde bem, eu vou citar aqui 7 passos para superar. Então, é para quem sofreu a decepção amorosa. Bom, o primeiro passo é você reconhecer que está depressivo por causa da separação, da rejeição. Porque isso é normal, não há nada de errado, não é falta de fé e faz parte da vida. Como a própria doutora Tatiana falou, a gente tem que ter preparo para isso e na hora que estiver sofrendo, falar realmente, olha, estou sofrendo, não estou bem, aceite. Tem gente que fica se tapeando ou esperando, quem sabe a situação vai mudar. Então, acorde, conheça-se melhor e aceite o que está acontecendo na sua vida. Aí o segundo passo é que você permita-se sentir a dor, sentir a tristeza. Não tente camuflar, não tente se enganar, se iludir. Tem pessoas que ficam mesmo iludidas. Tem pessoas que são, já vi casos assim, mulheres que são humilhadas pelo marido, traídas, terminam tudo, mas nunca tiram o travesseiro do marido da cama. Tá sempre ali, não, quem sabe um dia ele volta. Então, não, aceite isso para você passar para o terceiro passo, que é encontrar um amigo. Eu não disse um novo amor, hein? Nós já conversamos sobre isso no segundo bloco. Encontre um amigo, alguém com quem você possa abrir o seu coração sem se sentir constrangido. Quarto passo, pare de remoer o passado. Ai, era tão bom quando ela estava comigo ou ele estava comigo. Por que será que não deu certo? Onde foi que eu errei? Lembre-se,
que você ainda tem muito chão pela frente, precisa seguir em frente. O que você precisa, assim, ao invés de ficar remoendo o passado com as perguntas, se eu tivesse feito diferente, ficar perguntando por que isso aconteceu comigo, por que eu não tenho sorte no amor, mude as suas perguntas. Isso eu falo muito no meu livro, Seja o Herói da Sua História. Mude as suas perguntas, saia do ser, do passado, perguntas de passado e coloque perguntas para o futuro. Use a palavra como. Como eu posso fazer diferente? Como eu posso, numa próxima relação amorosa, não me deixar levar pela tapiação, não sufocar os meus sentimentos, as minhas ideias, não ficar abrindo mão de tudo. Como eu posso agir diferente para ser feliz? Então é importante você saber disso. Nada de ficar lá remoendo o passado. Quinto passo, perdoe quem o decepcionou. A gente falou isso também no programa. Perdoar não quer dizer reconciliar. Tem muita gente que confunde isso. Também não quer dizer perder a memória do que aconteceu com você. Perdoar é simplesmente você se desapegar da esperança de que o passado poderia ter sido diferente e seguir em frente, deixando de lado essa pessoa que o magoou. Porque, na verdade, a palavra esquecer as mágoas, perdoar, muita gente fala, esquecer as mágoas, as ofensas. Esquecer, essa palavra tem vários sentidos, mas o sentido mais errado, que é o que a gente costuma usar, é de perder a memória. Só que a gente só perde a memória se levar um tombo, se sofrer um AVC, se você realmente machucar o seu cérebro e tiver amnésia. Então, uma ofensa do passado, você não vai esquecer no sentido de perder a memória. Você vai esquecer no outro sentido da palavra, que é deixar de lado. Deixar de dar importância para aquilo, para você poder enxergar realmente o que é importante agora na sua vida. Sexto passo, cuidado para não colocar sua autoestima, sua opinião a seu respeito nas mãos de uma outra pessoa, nem do ex, nem do próximo que virá. É isso aí, reforce mesmo a sua autoestima e, sabe, faça as pazes com o espelho, elogie-se, pare de ficar esperando elogios dos outros. Quanto mais você parar de ficar esperando comportamentos dos outros, aprovação dos outros, menos decepções você terá, tá? E o último passo, comece a reacreditar em você. Você já caminhou muito, com sucessos, as naturais derrotas, como todos nós temos, mas o importante é que você está crescendo. Isso a doutora Tatiana Berta falou muito com a gente durante o programa, é a experiência. E aprenda com o filósofo chinês Confúcio, que viveu 500 anos antes de Cristo. Ele disse o seguinte, exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. Olha só a sabedoria dele. E aí eu vou lembrar aqui a sabedoria do meu pai, que era psiquiatra, ele já faleceu, mas ele sempre falava, tanto para a família quanto para os clientes dele. Se você não quer sofrer decepção na vida do ser humano, quer dizer, da outra pessoa que é um ser humano, só espere duas coisas, coices e alfinetadas. O que vier de bom é lucro. Aí você agradece, você aproveita, mas ser humano é ser humano. A gente mesmo, sem perceber, muitas vezes a gente dá coices e alfinetadas, tá bom? Chegou a hora de finalizarmos o programa e para você assistir a todos os programas Eliana Barbosa e você que já foram ao ar aqui na TV Mundi, a TV da Nova Era, é só acessar www.tvmundi.com.br e procure o nosso programa e ao clicar você vai achar galeria de vídeos. Clique lá e lá você vai poder escolher e assistir à vontade. Para se inspirar mais, ler textos motivacionais, mensagens transformadoras, conhecer meus livros, CD, DVD, audiolivro, faça um passeio no meu site www.elianabarbosa.com.br e divirta-se lá. Um beijo no seu coração e até a semana que vem.